Olá a todos, cá estamos para mais um episódio do IFM Talks, desta vez com uma cara ligeiramente diferente. O meu nome é Catarina de Noronha e sou Community Manager da comunidade IFM. Se chegou até aqui e ainda não conhece o movimento, este podcast é realizado pela IFM, que é uma comunidade exclusiva para profissionais do Facility Management e da manutenção. Atualmente temos mais de 900 membros a nível global, partilhamos conteúdo sobre estas duas indústrias, atualmente em 4 idiomas diferentes, sendo, como é óbvio, o português um deles. É uma comunidade gratuita, mas requer registro e pode fazê-lo diretamente no nosso website em intelligenceformaintenance.com. Mas passemos então para aquilo que o fez clicar neste episódio. Hoje vamos falar sobre a importância do workplace no Facility Management e temos uma convidada mega especial. A Alexandra Santos é fundadora da C-Place, uma empresa de arquitetura e design que tem como propósito proporcionar experiências únicas e significativas com a criação de espaços mais humanos. Para além disso, é uma profissional super dinâmica com várias experiências como docente no ensino superior e membro de diversas organizações ligadas ao FM. Mas melhor do que eu, só mesmo a Alexandra para explicar um pouco das suas aventuras. Bem-vinda! Uhum. Olá, bem-vinda. Obrigada, Catarina. Quero agradecer à comunidade o convite para trazermos hoje aqui um tema tão desafiante e que faz parte do cotidiano de todos nós, não é? Que é o Sim, workplace. sim. Dir-lhe sobre a minha pessoa, o meu percurso profissional. Sou arquiteta de formação, fui, obviamente, sempre muito inquieta e pensando sempre que a arquitetura é para as pessoas, e dentro desta perspectiva da arquitetura para as pessoas e aquilo que é uma ocupação em uso e uma experiência de um determinado espaço, vim aqui parar um pouco ao Facility Management. Obviamente que é um tema muito querido para mim, acho que é extremamente importante e cada vez mais um setor que está a criar aqui alguma abrangência e que faz sentido que as organizações o entendam a sua valorização. E, portanto, dentro destas áreas do Facility Management, dou formação em Workplace, Wellbeing, e obviamente hoje vou tentar aqui estender um pouco também com as questões que tem para me colocar. Aí certamente que será incrível. Tenho uma primeira pergunta que não está no. Não é algo expectável, ok? Mas eu quero que a conversa seja informal, é quase como se fosse uma conversa de café, só que temos alguém a ouvir. Não, não neste momento, mas Junto a nós. quando sair, exatamente. Que é o facto divertido sobre si. Si, Alexandra Pessoa, não profissional. Um facto divertido sobre mim. Bom, dir-lhe que se calhar ser muito faladora. É verdade, isso Quem me eu posso conhece provar. sabe que eu falo pelos cotovelos. Mas depois também é mais fácil de interagir. Eu acho que isso é super interessante, quando estamos a conhecer pessoas novas, por isso acho que é super Não interessante. sei se é divertido, mas pelo menos é desafiante para mim tentar perceber onde é que os meus cotovelos têm que terminar. Boa. Muito bem. Está pronto então? Vamos começar? Certo? Vamos lá. Boa. Então, tenho aqui uma primeira pergunta que é: como é que as empresas podem promover a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores por meio do ambiente e do espaço de trabalho, que às vezes é menosprezado, mas que é super importante, na hora, do desempenho das pessoas? Hum, eu diria que antes de lhe dar resposta à sua questão, Catarina, eu diria que temos que se calhar segmentar esta questão, não é? Sim, Falou sim, sim, sim. em Tanta coisa. saúde mental, bem-estar, espaço de trabalho. Eu acho que é fundamental nós primeiro identificarmos o que é saúde mental. Sabemos que é um tema que está muito a ser falado, diria quase que está na moda, embora eu Certo. acho que estar na moda pode entrar, deixar de dar tanto valor a um assunto que é tão sério, não é? Mas eu diria que entraríamos por uma sensibilização e cabe às empresas terem esta cultura de apoio, de abertura para o tema e sensibilizar. Fundamentalmente, perceber que a saúde mental tem que ser falada sem estigma, sem discriminação, para nós podermos identificar aquilo que são os problemas dos colaboradores, independentemente da escala, não é? Priorizá-los e fazer a nossa intervenção e depois cuidar. Cabe às empresas serem cuidadoras dos seus colaboradores. Hoje, numa altura em que se fala tanto sobre talento, tanto em, eu não gosto muito da palavra de reter, não é? Mas é o compromisso, tanto se assume este compromisso de juntos vamos ser mais competitivos e dar uma melhor resposta, então cabe-nos a nós cuidar para que isso aconteça da melhor forma. Portanto, É eu um diria processo que colaborativo, não é? sim, a saúde mental tem que ser sensibilizada.
Nós temos que perceber o que é isto da saúde mental, onde é que é o problema e temos que, obviamente, o resolver. E depois diria que é do bem, vamos para o bem-estar, não é? Nós temos de ter uma boa saúde mental para podermos estar alinhados com o bem-estar. E o bem-estar tem duas premissas aqui, que é o individual e o coletivo. E, portanto, olhando que o bem-estar é assim um conjunto, digamos que está muito virado para a qualidade de vida, não é? A qualidade de vida das pessoas, mas eu diria que também é muito um resultado holístico, não é? Nós somos um conjunto de várias dimensões, eu falo muito sobre Certo. isto, dimensões humanas do bem-estar, que é o físico, o emocional, o financeiro, o intelectual, o social, o ambiental. Portanto, nós somos todos este conjunto, não é, de Sim, dimensões que vão impactar muito na forma como nós identificamos um espaço, identificamos esse conjunto de pessoas com quem estamos e com quem queremos ter, obviamente, uma qualidade de vida. Hoje nós falamos muito do blended, não é? Nós estamos muito misturados entre o físico, entre desculpa, o pessoal e o profissional, não é? Eu não sim, tenho aqui um corte, eu não chego, Alexandra, às 9 da manhã é profissional e às 6 da tarde sai e é o pessoal. Nós somos assim um sim, misto ao longo do dia e sim. personalidade também. Sim, há pessoas que gostam de separar o pessoal do profissional, mas eu pessoalmente, acho que, o mais saudável acaba por ser a harmonia da pessoa, nos 2 segmentos. Claro que nós podemos ter uma atitude diferente, porque adaptamos ao espaço em que estamos, mas nós de repente não mudamos o nosso ser. Sim, o pessoal não é o hum, íntimo, não é? Nós temos que sim, sim, sim. identificar que o pessoal também não é, o nosso íntimo. Obviamente que nós temos uma relação, se calhar, com colegas completamente diferente do que temos com amigos, não é? Dando resposta agora sim à sua questão, que é, o que é isto também do ambiente de trabalho? Portanto, já Sim, identificámos que há aqui uma palavra que se chama saúde mental, que tem que ser trazida para a mesa, não é? Há aqui o bem-estar e depois sim o espaço físico e como é que ele se converte num ambiente. Também é importante perceberem que um espaço físico só se converte em ambiente quando tem um conjunto de pessoas a usá-lo, a vivê-lo. E, portanto, como é que nós aqui chamamos o ambiente de trabalho e como é que nós podemos aqui melhorar, digamos, este triângulo, não é? Entre pessoas, bem-estar e espaço físico. Eu sim, diria que basicamente é promover ambientes diferenciados. Ambientes diferenciados coletivos, não é? Colaborativos, onde as pessoas têm espaço para a partilha, para a experiência, para o erro, não é? Também tem que haver espaço para isso. E não pode ser um espaço fechado, hermético em si, tem que ser um espaço em que se cria aqui também uma conexão com a natureza. Nós, com esta questão ok. toda da pandemia, começámos a identificar que afinal a ligação com a natureza era tão importante, não é? E demos tanto valor a esta relação com aquilo que é harmonioso com a natureza, com os tons quentes da madeira, com os verdes, e portanto impactar aqui também muito com o design biofílico, que tem um conjunto de estratégias muito simples, ancoradas na neurociência, aplicada aos espaços, e que impacta positivamente naquilo que é a minha relação com o espaço, portanto, quer ao nível do cheiro, quer ao nível do tato, enfim, teríamos aqui um conjunto de informações e daria para mais uma outra pergunta sobre as aplicações da neuroarquitetura ao espaço, mas diria que hoje o que é que se pede dos espaços? Pede-se realmente esta conexão e esta colaboração. E criar vários ambientes. Nós temos que proporcionar ambientes multiusos que podem ser utilizados de diversas maneiras. Eu costumo dizer que o espaço tem um custo associado que a maioria das pessoas não entende e que não sabe, não é? Ok. Então, aquele espaço tem que ser otimizado e, portanto, otimizado no sentido do bem-estar do colaborador. Eu penso que acabei por lhe dar aqui a resposta, não é? À pergunta que me Sim, estava a colocar. No sim. fundo, não há aqui uma resposta direta, mas há aqui um entender que temos que capacitar o espaço com vários ambientes para se proporcionar diversas experiências. Certo. E tenho outra pergunta relacionada com essa, porque nós neste momento, há uns anos estávamos habituados a ir sempre à empresa, certo? Ou seja, nem era uma questão, não havia aquela pergunta, mas podemos trabalhar por casa? Não havia sequer essa opção. E Pelo depois menos da em Portugal, não. pandemia, pelo menos em Portugal não, e pelo menos, pronto, em tecnologia, claro que já havia isso, mas em geral, não era comum em Portugal. Veio a pandemia, trocou-nos as voltas todas, e de facto, começámos a colocar mais esta questão, ou seja, trabalho remoto, trabalho híbrido, e eu queria perceber, da sua opinião, quais é que são os desafios enfrentados pelos colaboradores na adaptação a estes modelos de trabalho e
o impacto dos espaços também nesta dinâmica. Ou seja, porque agora muitas empresas oferecem, por exemplo, o sistema híbrido. Muitas têm esta. Como é que vamos atrair os colaboradores para o espaço de trabalho, não é? Ou seja, qual é que é o impacto deste espaço e como é que podem ser utilizados até como um chamariz, não é? Para as pessoas irem para o. Então, efetivamente, eu diria, que, nós passamos aqui por uma prova de vida, não é? E ao passarmos por uma prova de vida, nós em tudo que passamos por uma prova, nós temos que olhar aquilo que efetivamente foi o maior desafio, mas depois também onde é que está a oportunidade. E eu costumo dizer que depois, e realmente era o que a Catarina dizia, antes ninguém pensava em que: Então vamos nos reunir assim virtualmente", se calhar há uns anos atrás as 2 não estaríamos neste neste universo que estamos agora virtual. E portanto, não se falava sobre isso, porque também nós tínhamos uma cultura de, lado a lado, não é? Eu costumo dizer: "Longe da vista, longe do coração". E, Exato. e nós não estávamos habituados a esta forma de trabalhar à distância, ou de estarmos distanciados uns dos outros a acontecerem diversas coisas para um fator comum. Ao surgir esta oportunidade, o que é que nós tivemos que identificar? Tivemos que repensar tudo, e eu acho que o repensar tudo foi repensar aquilo que é o meu propósito, aquilo que é o propósito da minha organização e o que é o propósito de eu ir ao escritório, não é? Se eu conseguir trabalhar num sistema, híbrido, neste caso até tivemos bastante tempo em remoto, não é? Até voltarmos a um híbrido, Sim, há daqui uma aprendizagem, e essa aprendizagem acho que passa muito por, porque é que eu vou ao escritório? Não é? Eu fiz um webinar logo em maio de 2020 que dizia que uma colega, a Isabel Barros, dizia: "O trabalho não é para onde vamos, é aquilo que fazemos", não é? Depois só ouve-se falar muito sobre isso, mas na altura foi assim uma frase que realmente fez-nos repensar muito. Então, se eu consigo fazer um conjunto de ações do meu trabalho em casa ou um outro espaço que eu decida ir trabalhar, porque de facto eu tenho aqui a possibilidade com um portátil de ir para qualquer lado, então eu só vou ao escritório, a minha ida ao escritório tem que ter aqui um propósito. E eu acho que o primeiro desafio é de facto identificar esse propósito. Eu diria que o segundo desafio é a consequência de, que é pôr à prova a flexibilidade e a mobilidade, já que eu tenho um portátil e tenho um conjunto de devices que me permite trabalhar em qualquer lado, então eu vou capacitá-lo, não é? Eu vou tirar daqui a potência da tecnologia, da inteligência artificial, que ainda é assim aquele, enfim, está assim um jargão, não é? uma Ainda. nuvem, sim, tem aqui uma Sim, nuvem sim, que sim. ninguém percebe muito bem. Uns dizem que sim, que é bastante boa, outros dizem que não, porque vão nos substituir, enfim, como em tudo, lá está. Desafio e oportunidade. Temos que identificar em que a inteligência artificial é também para nós uma oportunidade de melhoria e de crescimento. E portanto eu diria que, ao tornar esta flexibilidade e mobilidade também uma coisa descontraída, não é? Nós notamos muitas vezes, vamos para salas onde estão altamente com tecnologia de ponta e depois para colocar só um televisor a funcionar ou um equipamento a funcionar tem que se chamar o técnico de IT porque ninguém sabe mexer. Eu diria Exato. que flexibilidade e mobilidade, mas também aqui com uma tónica de user friendly, não é? Que não seja aquela coisa tão musculada e depois só mesmo os gurus do IT é que conseguem, desbloquear aquele problema. E depois diria-lhe também que, sendo uma oportunidade, nós temos de testar, como em tudo na vida, não é? Nós temos que perceber o que é que se ajusta a nós, ou a mim e ao meu coletivo. E, portanto, eu julgo que nesta fase as políticas de modelos híbridos têm que ser testadas. E não podemos dar como dado adquirido que é aquele modelo. Não, atualmente é aquele modelo. Vamos avaliar, vamos medir, não é? Uma palavra tão conhecida na área do facility management, medir para melhorar. E, portanto, eu só vou conseguir saber qual é o meu modelo quando eu efetivamente testar todas estas formas e dizer: não, este é o meu modelo, este é o modelo que nós queremos Exatamente. para a nossa organização. Eu diria que também aqui se associa muita liberdade. Nós não podemos criar uma política de modelo híbrido onde não haja liberdade do colaborador também intervir neste desenho deste modelo. E diria Verdade. que se calhar o quarto, o quarto desafio, o maior desafio para mim e para a maioria, para mim, enfim, organizações, não para mim, mas é desafio para nós, projetistas, arquitetos, que somos chamados a olhar para esta forma diferenciada e transformadora do espaço, eu diria que é dar resposta a isto, não é? É dizer que o espaço tem que ser flexível, tem que ter uma configuração espacial diferenciada, e para que isso aconteça, nós temos que envolver as pessoas. Nós não podemos criar um desenho que achamos que é.
aquele desenho ajustado. Não, temos que Exato. ao envolver esta organização, este conjunto de pessoas que têm formas diferenciadas de pensar e de estar, nós conseguimos ter aqui os diferentes ambientes e, portanto, criar este modelo flexível. Catarina, não sei se lhe respondi à sua Não, questão, mas eu acho que de não, facto é respondeu muito bem. é E, muito testar, sim. pôr em prática. Sim, e adorei o facto de ter mencionado o facto de ter, de existir esta colaboração entre arquiteto, projetista e também as pessoas que utilizam o espaço, porque às vezes vocês podem estar a pensar em algo que realmente funciona, mas pode não funcionar para aquela empresa, ou porque não usam desta forma, ou Exatamente. porque. Sim, faz todo sentido. Sim, no E fundo lance. é Diga, desconstruir. diga. Acho que tem que haver um desconstruir muito grande, e aqui vou puxar também uma equipa que eu gosto muito. Acho que é fundamental associar a equipa de projetistas também estar a equipa de FM, porque são eles que lidam no dia a dia, são eles que Sim. sabem as dores do dia a dia do escritório e, portanto, nos poderão dar maiores indicadores, não é, de melhoria deste desenho que se pretende que seja com resultados duradouros. Sim, eu ia precisamente, entrar nesse ponto, que é, vou-lhe dar um exemplo. Eu há pouco tempo fui à Inglaterra visitar, um um hotel, ok, um resort, e era engraçado porque tínhamos todo este resort incrível, grandes facilities, e depois fomos visitar, o local de trabalho do facility manager e, não tinha nada a ver, ok, era muito mais humilde, ou seja, como é que os espaços, focando mesmo em facility management, como é que nós também podemos pensar nos próprios profissionais da FM? Porque estes profissionais da FM muitas vezes não têm sequer a opção de escolha entre híbrido, remoto, tem que ser porque eles têm que estar lá, pronto. Sim, para eles não Ah, há um híbrido. Efetivamente podem ter, mas há de ser um híbrido, obviamente com uma dimensão muito mais presencial de escritório, não é? sim, Eventualmente um dia em casa, ou lá está, ou noutro sítio qualquer. Eu costumo dizer, nós dizemos em casa, mas podemos ir para um coworking, podemos escolher tanto sim, espaço onde podemos trabalhar de uma forma tranquila. E sim, efetivamente são os profissionais que requerem aqui uma grande valorização e temos notado que a presença do facility manager tem assumido aqui alguma estrutura, não é? Nós já começamos a ver equipas internas de facility management, onde temos alguém que está, portanto, temos aqui uma estrutura em estratégia e depois que se elenca para operacional, não é? E que está tudo muito bem integrado, seja em outsourcing, seja em in-house, enfim, há vários tipos de serviço de facility. Mas são os técnicos que muitas vezes são mais desvalorizados, ou seja, não há um espaço específico, não é, para aquela sim, equipa, que até tem requisitos, de proximidade com colegas, de reuniões, enfim, seja qual for as necessidades que aquela equipa tem, muitas vezes são colocados, um pouco à margem, digamos assim. Eu diria que são os heróis invisíveis e que têm que trazer-se para cima, exatamente. tem que se trazer, tal como a saúde mental, tem que se trazer a valorização destes profissionais. E são eles é eles que lhes cabe este desafio, não é? Que é mostrarem o quanto valem. Mostrar que com o escritório sem eles não sobrevive. Sim, isso é Não tem verdade. dia a dia, não tem operacionalidade. Sim. E heróis invisíveis é um ótimo termo para estes profissionais. Exatamente. Alexandra, passamos então agora para a próxima fase, que é o nosso joguinho, que a Alexandra não estava a par que ia acontecer. É verdade, de Ah, certeza. então vou passar a apresentar o segmento. O segmento chama-se Cheers or Not, ou seja, brindar ou não. Porquê este nome? Porquê o brindes? Então, este segmento é patrocinado pela InfraSpeak, e a InfraSpeak tem uma tradição que é sempre que fecha um novo cliente, celebram esse cliente com uma cerveja artesanal, brindando. Uhum. E então, de forma inspiracional, ou seja, inspirámos-nos na InfraSpeak para isto, vou dizer-lhe algumas palavras, ou então uma frase, e tem que dizer se faz cheers, ou seja, se brinda ou não, e explicar o porquê nos dois casos, ok? Ok. Está preparada? Vamos lá. Estou sim, vamos lá. Então, tem a sua bebidinha aí ao lado? Aqui mesmo. O que é que escolheu? O que é que escolheu? Qual é que é? Olha, escolhi água. Ah, eu Eu sei que também. não se brinda com água, mas lá está, mais uma vez temos de ser disruptivos.
porque não? Por que Exatamente. que não se brinda com água, não é? Então, podia ter aqui chá, podia ter um sumo, mas decidi ir pelo simples, que é a base de todos os líquidos, que é a água. Exatamente, e que é a mais importante, sem água não Exatamente, sobrevivemos, sem água portanto não temos vida. exatamente. Então, a primeira expressão vai ser segurança no local de trabalho. Brinda ou não brinda? Sempre. Queres explicar então porquê e como é, qual é que é o impacto, se calhar, da segurança, até mesmo quando está a pensar nos projetos que faz? Sim, eu acho que a segurança tem aqui uma palavra muito associada, não sei se para mim tem, que é confiança, não é? Eu estar num local seguro, é um local onde eu tenho confiança para estar, onde eu dou o meu melhor, não tenho que estar preocupada se estou com a minha saúde ou a minha saúde mental também em risco. E, portanto, eu acho Sim. que a segurança é um fator aqui determinante para um espaço de trabalho. Um espaço de trabalho ou não só, um qualquer espaço, não é? Eu sentir-me segura, eu sinto-me confiante e, portanto, é colocar tudo em rodas, não é? Sobre rodas, on wheels, para acontecerem as coisas bem, porque tem esse lado, que não preciso pensar, que alguém está a pensar por mim, e que me garante esta tranquilidade, nas coisas que faço. Portanto, acho que a segurança é um fator determinante. É engraçado que isso acaba também por definir os próprios profissionais de FM. Então Ou seja, porque exatamente. normalmente quando está tudo a correr, não é? Ninguém repara, mas quando algo de repente corre mal, por Sim. exemplo, um hotel, se o elevador de repente deixa de funcionar, meu Deus, mas enquanto está a funcionar ninguém repara. Bom, passando à próxima, e já falámos um bocadinho disso, mas espaços colaborativos. Essa eu já sei que vai brindar, não é? Mas eu vou brindar, com Boa. moderação, Com moderação, então. com moderação, porque eu acho que, como em tudo, não é, tem que haver um equilíbrio. Há determinadas funções em que eu se calhar não consigo fazer ou desempenhar da melhor maneira em espaços muito espaços colaborativos. Também aqui se identificam como espaços mais abertos, não é? Mais descontraídos, o tipo de mobiliário também é diferente, o ambiente, a cor, a textura, enfim, é o feels like home, não é? Aquele ambiente mais descontraído onde se calhar eu que preciso estar mais concentrada, se calhar não me vou sentir ali tão concentrada o suficiente para fazer aquele documento, e se calhar eu procuro um sítio mais isolado, com menos barulho, não é? Onde eu consiga fazer aquela atividade que me exige maior, autonomia e se calhar concentração. Portanto, eu digo moderado, mas sim, os ambientes colaborativos fazem muita falta, como eu falei há pouco, a conexão é fundamental e, hoje ir ao escritório é ter esta linha, manter esta linha, esta conexão, e isso só consegue acontecer em ambientes colaborativos. Portanto, brindo, mas com moderação, porque lá está, depende das atividades que vou lá desenvolver. Bem justificado, sim, porque de facto há alturas do nosso trabalho em que precisamos ou de silêncio, por exemplo, se tivermos que fazer uma chamada para cliente, por aí, faz sentido. Exatamente. A terceira palavra é design. Ah, design change the world. Bom, Então é o brinde, como é óbvio, não é? não, essa brindo completamente, completamente. Brindo e brindo realmente com muita consciência de que temos aqui uma grande responsabilidade, é um brinde de muita responsabilidade, porque de facto um bom design impacta positivamente nas pessoas, um mau design impacta, obviamente, negativamente. E nós temos visto muitas vezes, arquitetos desenharem para arquitetos, não é? Designers desenharem para designers. Então, mas, sendo que o design e a arquitetura são um eu acredito que é um produto social, não é? É um produto de pessoas de pessoas para pessoas. Até mesmo nos espaços não, habitados, digamos assim, há ali uma qualquer relação com o lugar e, obviamente, com esta ligação a uma coisa que vai acontecer para aquela pessoa ou para aquele conjunto de pessoas. E, portanto, para mim acho que é fundamental, ser feito com muita responsabilidade. Se há pouco era a moderação, aqui já é a responsabilidade. Concordo, sim. Lá está, voltamos a falar sobre funcionalidade. Às vezes o arquiteto pode achar que fica bonito ou que fica bem, mas não é só sobre isso. Sim. Ele tem que Sim, conhecer o técnico de manutenção, tem que conhecer. Eu julgo que em qualquer espaço, seja ele um hotel, uma loja, um restaurante, nós temos que saber quem são os profissionais que lá vão estar a trabalhar,
quem são aqueles que vão impactar diretamente com o propósito daquele espaço, e eles têm que estar envolvidos, nós temos que ir ouvi-los, perceber o que é que acontece aqui, conte-me o seu dia a dia. Isto não tem nada de extraordinário. No fundo, é identificar aquilo que até nós não sabemos, não é? Porque eu não sei Sim, como é que funciona um hospital. Então eu vou saber como é que funciona o dia a dia do hospital, quais são as restrições que eu tenho que garantir para dar resposta à segurança, por exemplo, e eu acho que isso é fundamental. Isso requer tempo. E muitas sim, vezes também os clientes, vou puxar aqui um bocadinho aqui a responsabilidade do cliente e ter que perceber que para se definir uma estratégia, para se desenhar uma estratégia, nós temos que ter tempo e temos que ouvir, ouvir com atenção as pessoas, amadurecer aquele conjunto de informação e transformá-los depois esbatê-los num layout, não é? Mas isso sim, tudo requer tempo e às vezes a pressa, como sabe, estamos sempre num mundo muito competitivo e que há sempre muita um layout não pode demorar mais que uma semana, é impensável. Uma semana dá perfeitamente para desenhar ali um conjunto de linhas que definem um espaço. Mas esse conjunto de linhas tem que ter um propósito e um resultado que dure no tempo, não é? E que depois não, sim. não seja um mais igual aos outros. Sim, eu tenho uma pergunta até relacionada com isso, que é, quando a Alexandra recebe um novo espaço para pensar, quais é que são as etapas? Ou seja, estou agora a falar com a Alexandre, tenho aqui um espaço. Como é que vai Primeiro proceder a espaço, seguir? acho que é fundamental conhecer, lá está, quem vive aquele espaço. Qual é o propósito daquele espaço? Porque é que querem transformar aquele espaço, não é? Uhum, Vamos estar ali numa troca, de ideias com as pessoas que fazem parte daquela organização. Lá está um conjunto de pessoas, não precisam de ser toda a organização, mas é identificar o que é que aquele espaço, qual é o propósito e porque é que o pretendem mudar. E depois uma segunda fase que acho que é fundamental é envolver as pessoas também, porque nós vamos transformar um espaço na qual para nós faz sentido e conhecemos todos aqueles vários ambientes, não é? E vários tipos de mobiliário e como é que se pode tirar partido por exemplo, de uma iluminação. Hoje temos o ritmo circadiano que se fala muito e, portanto, a iluminação impacta muito na forma como nós usamos o espaço. E, portanto, importa também dar a conhecer, não é? Acho que a tal ação de sensibilização. Conhece o seu espaço, sabe o potencial que o espaço tem sobre a sua forma de estar, sobre a sua saúde, sobre a sua, o seu estado emocional, ou seja, também sensibilizar as pessoas. Portanto, entramos aqui num processo muito colaborativo em que nós ficamos a conhecer tudo o que aquela organização pretende para aquele espaço, mas também ficam as pessoas a perceber aquilo que nós vamos também transformar. E começa aqui, ou seja, a ação de sensibilização transforma-se num alerta. A Catarina fica muito mais alerta para tudo o que depois é o espaço físico à sua volta. Pensa: "Pá, nunca pensei que a minha cadeira tinha 5 pontos e que esta cadeira permite-me estar bem sentada, afinal eu até estava super mal sentada e estou aqui há 5 anos nesta cadeira sentada e ela nem está ajustada à minha fisionomia". Tem a ver com fatores ergonómicos, ou seja, essa é uma fase do processo, lá está, a tal fase que requer algum tempo, mas que é fundamental. Depois vem a segunda fase, que é o dar a conhecer, não é? Há um layout, é feito um desenho daquele espaço, onde se envolve todas as pessoas para identificar o que é que poderá ainda ser fator de melhoria, o que é que correu bem, o que é que gostaram e o que é que ainda pode ser um fator de melhoria, ou então de voltarmos atrás e repensar aquele espaço. Volta-se outra vez a repensar esse layout, fecha-se. No fundo, fechamos depois o layout, não é? Que é ninguém tem nada a dizer sobre um layout ao qual foi comprometido e ao qual foi pedida opinião. E depois implementa-se, acompanha-se também na implementação, acho que é fundamental, não é? As pessoas, se forem obrigadas a ter que sair daquele espaço de escritório para outro, temporariamente, promover uma ação, de ir ver o espaço ainda em obras, o que é que vai ali acontecer, porque depois também gera curiosidade, não é? E saber gerir a sim. expectativa, acho que é fundamental. E depois implementar e celebrar. Digamos que o processo é todo ele um processo muito lado a lado, não é? Onde cada etapa tem que ser explicada, falada, para depois também ter o outro lado, que é a pessoa saber, afinal eu posso usufruir do espaço desta maneira. Sim, sim. Achei interessante o facto de ter mencionado, portanto, o este lado a lado também faz com que na hora, de tomar decisões seja muito mais fácil, porque as pessoas estão a par do que é que está a acontecer, ou seja, não vai ser surpresa. Sim, ótimo. E também envolver muito aqui com práticas de sustentabilidade. O que é que pode acontecer além?
pronto, certamente vamos falar sobre esta questão dos espaços saudáveis e sustentáveis, mas depois também o que é que a pessoa no seu novo espaço também pode fazer, não é? certo, Porque o espaço é um espaço vivo, não é um conjunto de paredes e de, e de divisórias ou de um mobiliário muito bonito onde ninguém pode mexer, não. A ideia é que as pessoas façam coisas dentro daquele espaço, façam coisas interessantes dentro daquele espaço. certo. Ótimo. Alexandre, a última, neste caso não é a última pergunta, é a última expressão, e é muito mais específico, que é controlo do acesso aos espaços. Controlo, acesso aos espaços. Eu Vai brindo. brindar? Vou Ok. brindar, vou. Queres Acho que não há explicar nenhuma que eu então? não tenha brindado, não é? Porque, foi algumas que foi brindo, vírgula. Sim, brindo, vírgula, sim, controle de acesso aos espaços. Eu acho que está um pouco na linha da segurança, não é? Sim, Mas que, também seja feita com peso, conta e medida, porque, efetivamente isso também tem muito a ver com restrições do próprio negócio. Há negócios que têm aqui um fator crítico, que é se calhar o que pesa mais, para o sucesso daquele negócio, não é? E portanto nós não nem todos os colaboradores podem ter acesso, se calhar, por exemplo, uma área de inovação. Eu costumo dizer que a inovação não acontece sentado numa cadeira das 9 às 6, como é óbvio, mas se estivermos num certo. laboratório onde vão ser feitas várias experimentações, onde há ali um segredo sobre aquele experimento, então nós não vamos, obviamente, permitir o acesso a todos os colaboradores, mas só mesmo aquelas pessoas que depois estão ali sobre um sigilo da informação que ali é partilhada. Diria que é importante, mas lá está, com peso, conta e medida e identificar realmente quais são os espaços que requerem essa restrição, esse controle de Sim, acesso. ótimo. Deixo Passou com aqui um distinção. desafio, por acaso deixo aqui um desafio, que é, vamos repensar aquele logo, o primeiro controle de acesso que nós temos quando entramos no escritório, que são aqueles torniquetes, Ah, sim, certo, assim certo, umas certo. peças. Mas neste caso, porque não gosta, é isso? Acha que há Eu acho que são, visualmente pesados. são muito impactantes, não é? Pesados, criam Sim. uma barreira a quem vai entrar num determinado espaço. E eu julgo que há formas de se criar, a dita segurança, sem ter que ter um elemento físico tão De restritivo separação, né, de de separação. Portanto, deixo sim. aqui este desafio aos FMers que nos estão a ouvir e que vão ouvir este podcast, que de facto, que sugestões é que diriam para esta peça, de design que poderá ser mais inclusivo? É, ótimo. Fica a pergunta no ar então. Se quiserem depois Exatamente, ver podem, peças. comentar na comunidade, que é uma pergunta de facto interessante. Alexandra, passou com distinção a Que este bom. joguinho. Voltamos então aqui às perguntas e estava a falar da sustentabilidade e é isso mesmo, é esse mesmo o tema que vamos abordar agora, que é qual é que é o impacto da arquitetura e do design do espaço de trabalho na eficiência energética e na sustentabilidade? Ou seja, quando estamos a remodelar um espaço, como é que podemos ter isto em atenção? Sim, nós temos estado sem querer e sem ter aqui essa palavra atrás, nós temos estado sempre a falar um pouco também em separarmos sustentabilidade. E eu costumo dizer muito que a sustentabilidade não é só ao nível do ambiente, não é? O ambiente do espaço físico, é também ao nível social, com a valorização do capital humano, que percebemos perfeitamente que sem nós o mundo não avança, não é? Sem o capital humano e sem o conhecimento não se avança. E depois também muito aqui nas boas práticas, das empresas, quer a nível da ética e transparência do seu negócio. Portanto, não querendo falar aqui muito nos critérios ESG, como é óbvio, nós temos aqui identificado já ao longo da nossa conversa que algumas premissas estão associadas à sustentabilidade. Falar em equilíbrio, falar em saúde mental, falar em bem-estar, é estarmos a falar sobre sustentabilidade. Eu diria que relativamente aos edifícios, nós temos assistido ao longo destes anos a um modos de prova com estas boas práticas da sustentabilidade através das certificações. As certificações energéticas de edifícios, sabemos que são aqui modos de prova, não é? De que efetivamente aquele edifício está capacitado e tem aqui um selo, digamos, de qualidade, agregado a essa boa prática de sustentabilidade. Conhecemos, obviamente, associado aos empreendimentos, temos a BREEAM, temos a LEED, temos a WELL, que envolve mais, no fundo é ali um plus da LEED que permite envolver a comunidade e todos os colaboradores às boas práticas de sustentabilidade.
Eu diria que impacta e muito, não é? Hoje é impensável não se proporcionar uma mudança de um escritório, seja ela qual for, que não tenha aqui uma prática de boas práticas de sustentabilidade e, obviamente, de eficiência energética. Não nos cabe na cabeça estarmos a fazer uma mudança de um determinado escritório, de um fit-out, onde não se repensa que, se calhar, o sistema de AVAC já está desatualizado e precisa de se repensar no investimento para, obviamente, colmatar aquele problema daquele equipamento e uma mudança para um equipamento mais otimizado. Estou aqui a pensar também em termos de materiais, não é? Materiais que sabemos, ou materiais e sistemas construtivos, sabemos que têm emissão de carbono zero, não é? Então, se existem, vamos colocá-los também aqui na nossa grelha de materiais e de sistemas que estamos a propor para aquele espaço. Portanto, não faz sentido hoje ainda não se pensar com esta base, não é? E Alexandra, desculpe interromper, Responsabilidade. mas relacionado com o que está a dizer, tem sentido com os seus clientes algum tipo de reticência à parte da eficiência energética ou a forma como escolhe os materiais? Uh, Como é que tem sido, qual é que tem sido a tendência quando, pronto, menciona estes tópicos? Uhum. Também acho que isso é interessante. Sim, e é sempre desafiante porque estamos a falar de valores, as certificações Pois, têm um custo de investimento. Eu digo que é um investimento financeiro elevado, e que se espera que tenha o seu retorno, não é? certo, Quando isso não é possível e quando identificamos que de facto não há essa possibilidade de levar para uma certificação, ficam as boas práticas. Lá está, no nosso processo, que envolve muito a empresa, é importante também esta partilha partilha e sensibilização para o que são as boas práticas e a mais-valia de terem materiais ecológicos e, portanto, mais saudáveis para as pessoas. Nós sabemos sim, perfeitamente que um ambiente sustentável e saudável faz com que as pessoas se sintam bem, portanto, nós vamos utilizar materiais que fazem jus a esta premissa. Isto falando um pouco também sobre esta questão dos materiais, também acho interessante quando lá está, pois há assim um exagero. Tenho visto imensos escritórios maravilhosos que estão cheios de elementos de plantas de plástico. E eu digo, então, mas onde é que está aqui a sustentabilidade? Houve aqui uma vontade de trazer a natureza para dentro do escritório, perfeito, mas tudo cheio de plantas de plástico, não. Se não é possível plantas naturais, pelo investimento ou pela manutenção, vamos aqui identificar quais são as plantas que nós vamos colocar, aonde e restringimos se calhar uma determinada área e depois quando houver, possibilidade de colocar mais, nós vamos acrescentando mais plantas, não é? Mas que isso sim, fique já identificado, ou seja, também se consiga perceber que a sustentabilidade também vai a este olhar de, então mas se este material é tóxico, este material não é ecológico, então se calhar não vamos colocar, não é? O que é que vamos aqui exato. colocar? Vamos colocar se calhar uma imagem, não é? Porque não conseguimos ter aquele verde, vamos trazer esse verde de outra forma. Boa. Entretanto, tinha aqui outra questão, mas que já fomos, de certa forma, abordando ao longo do episódio, que era de que maneira é que as organizações podem criar ambientes inclusivos que atendam a diversas necessidades e estilos de trabalho. Neste caso, já percebemos que, de facto, existe aqui uma colaboração com a empresa para perceber quais é que são as necessidades, mas não sei se quer acrescentar mais alguma coisa Sim, relativamente a isto. eu diria que, lá está, sobre a diversidade e inclusão, estando nós a falar em ambientes sustentáveis, eu acho que é fundamental nós, identificarmos que está tudo muito ligado, não é? Sustentabilidade, diversidade, inclusão. E eu acho que, quando nós pensamos num design inclusivo, eu costumo muitas vezes partilhar com colegas que eu digo assim: "Mas porquê que nós chamamos de design inclusivo? O design é para todos". Certo, Infelizmente, não tem acontecido foi boas práticas, o que deram origem a que se olhe e se designe design inclusivo, porque, pensar num espaço em que não é acessível a todos, não é onde não estamos a ser inclusivos na forma de projetar, não é? certo, Tudo bem, efetivamente eu não tenho possibilidade de pôr uma rampa naquele edifício, certo, mas tens de colocar então um elevador, tu tens de dar oportunidade a que a pessoa possa usufruir daquele espaço tal como tu, que te moves por pernas, não é? Pelas tuas pernas e outra pessoa que não tem essa possibilidade, vamos ter que lhe dar a resposta num equipamento, neste caso. Isto, quando se fala muito de diversidade e inclusão, também temos muito a ver com a questão da cultura, não é? Cultura, religião, hum,
E isto faz com que nós, quando falámos há pouco dos espaços multiusos, pensemos também neste lado, não é? Um espaço inclusivo é um espaço que acolhe todos. E há uma frase muito curiosa que um pensamento fala muito de diversidade é convidar para a festa, e Ok? inclusão é convidar para dançar. Portanto, não basta só dizeres: "Olha, vem à minha festa", depois ficas ali encostado num canto, porque efetivamente tudo o que está aqui não é para ti. E até vou partilhar uma prática que se utiliza agora nas empresas. As empresas deixaram de ter, porque, por exemplo, há pessoas que não bebem álcool, não é? Por questões religiosas não consomem Exatamente. álcool, ou não, ou por sua vontade. Então, as empresas o que estão a fazer é transformar aquelas happy hours no final do dia, que era normalmente uma cerveja. Ok, mantém-se a cerveja, mas pode ser sem álcool e assim todos têm acesso ao brinde com a cerveja. Ou então ter outras opções, é Ou isso? ter outras Sim, sim. opções, lá está. Eu acredito muito que o observarmos e questionarmos, também olharmos para as nossas evidências e princípios, não é? Aquilo que para mim pode parecer muito evidente, para outra pessoa pode não ser. E então eu Certo. tenho que questionar, tenho que saber quais são as práticas que aquela pessoa tem, quais são, os seus princípios, não é, e as suas crenças, e depois fazer um espaço alinhado para todos. Eu acho que não há assim uma fórmula mágica, não é? Não há uma receita para dizer: um projeto em que o design inclusivo é, aqui um conjunto ou 7 ou 8 características, não é? Eu acho que é muito aquilo que pode acontecer naquele conjunto de pessoas, não é? E que de facto seja incluir todos e que todos possam partilhar da mesma experiência, e enriquecerem-se com essa experiência. Sim, se existisse uma fórmula mágica não eram precisos profissionais como a Alexandra, que neste caso são muito precisos. Exatamente. Bom, Obrigada. que ótima maneira de terminar então aqui a nossa conversa. Alexandra, quero agradecer-lhe. Acho que foi super interessante. Tenho a certeza que quem nos estiver a ouvir vai sair daqui equipado e pronto para implementar algumas das ideias no seu dia a dia. E se não conseguir implementar, falar com profissionais como a Alexandra, ahm, porque é para isso que existem. Ahm, é tudo por hoje. Antes de fecharmos o episódio, quero só relembrar que a comunidade AFM está com iniciativas no ar, bastantes até, como o Innovators Program, que é um curso completamente online e gratuito, desenhado para todos os que querem manter-se na vanguarda e prosperar na era da manutenção 5.0. Temos também o estudo de salário e benefícios que foi lançado recentemente. Aliás, a Alexandra esteve connosco na apresentação do estudo no Verdade. Porto. Somos as Ahm, nossas mulheres no FM, no Norte. Exatamente. Não sei, já agora quero também dar um shout-out às mulheres no FM, que acho que também é interessante, que é uma comunidade também. Sim, sim, lá está, como referiu logo no início, Catarina, de facto, eu estou muito ligada ao FM e em 2019 fiquei com a pasta do grupo das mulheres do FM, que já foi criado em 2010. É um grupo de networking, de mulheres que trabalham na área do facility management, no qual partilhamos conhecimento, no qual falamos sobre temas, sobre os temas de atualidade, sustentabilidade, ESG, ah, igualdade, de oportunidades. Temos 2 modelos portanto, encontramos em sites visits, fazemos site visits de algumas colegas que partilham os seus espaços de trabalho ou que sabem que aconteceu uma mudança num espaço de trabalho e nós fazemos a visita a esse espaço e tentamos identificar como é que foram, lá está, as melhores práticas de sustentabilidade, como é que foi feito o processo, o que é que foi mais desafiante, como é que a equipa da FM está neste momento capacitada para olhar para esse novo espaço. E depois temos as FM Talks, dentro destes temas que referi, na qual, pronto, tentamos todas acrescentar valor e conhecimento e explorar muito este setor. Este setor ainda tem muito por explorar e são todas muito bem-vindas. Deixo aqui o convite também. Catarina, olha, queria agradecer muito à comunidade IFM da InfoSpeak o convite. Gostei muito de falar consigo. Estou disponível para quem nos está a ouvir para falarmos sobre estes temas e esperamos resposta para o desafio que foi lançado. Exatamente. Depois eu vou lançar isso, vou lançar esse desafio lá na comunidade.
É isso, muito obrigada mais uma vez. Para quem está a ouvir, não se esqueçam então de se registar na comunidade IFM ou então também falar com o Alexandre, se forem mulheres, para entrarem na comunidade Mulheres no FM. Muito obrigada mais uma vez. Não se esqueçam de seguir também nas redes Brinde ao FM. sociais. Um brinde ao FM e até ao próximo episódio. Obrigada, Catarina.